há 6 anos atrás eu trouxe para o canal uma análise do primeiro romance do Diogo Fontana, né, que é a Exemplar Família de Itamar Halberman, né? E na época eu cheguei a comentar algumas questões que ainda são pertinentes, como a questão da literatura e de um bom escritor. Porque existe escritor e escritores sérios, né, comprometidos, né, com a boa literatura. E no caso, o Diogo se encontra, né, nessa segunda categoria de grandes escritores. E esse livro, né, foi a estreia dele, né, na literatura, e ele se mostrou ser um gigante, um escritor de mão cheia. E nesse segundo romance do Diogo Fontana, Se Houvesse um Homem Justo na Cidade, meus amigos e minhas amigas, uma obra de arte. E conseguiu, assim, o Diogo superar o primeiro romance dele de uma forma, assim, inacreditável. O que ele, assim, nos apresenta nesse segundo romance? Ele apresenta logo de cara, né, uma questão teológica, que é do homem justo, né, que está inserido na Bíblia, né, que fala sobre se há um homem justo em Sodoma e Gomorra, né? E no caso nós temos o José Maria Ceballo Espailhati. Quem é esse o nosso personagem principal? É um doutor em literatura que se vê mergulhado, né, lutando para sair dessa Venezuela, né, dessa espuma que é a política, né? Então ele vai travar uma odisseia para escapar, né, dessa prisão, né? E é uma história, assim, muito linda. Apesar de ser um livro triste, né, com uma história triste, com problemas tristes, é uma obra que faz a gente refletir sobre o nosso papel no mundo, né? Porque é o seguinte, o náufrago, né, que é até uma questão que o filósofo espanhol José Ortega Gasset ele traz, né, o náufrago, a gente fica, né, preso, né, nesse problema de estar lá lutando e não conseguir escapar desse mal. E o José Maria ele se encontra, né, nessa questão, né, nesse problema de estar lutando, né, para escapar. Mas ele não escapa assim do dia para a noite. É um longo processo, porque o José Maria, né, até o Diogo ele coloca aqui frases assim brilhantes, assim, uma reflexão absurda, né, que ele vai aqui trazer uma questão muito séria, que é o seguinte: somente os homens sem leitura padecem feito idiotas, desprevenidos e se tornam vítimas anônimas do regime. Estatística de historiadores, cadáveres infinitesimais. Eu não morreria assim. Então, nessa primeira frase, assim, brilhante, ele vai mostrar que o José Maria está disposto a lutar, ele não vai largar tão fácil a sua nação, a sua história, porque ele, querendo ou não, ele é um homem preso às questões materiais, né? Um materialista, ele não estava atento em nenhum momento às questões espirituais que elevasse o ser dele, né? Questões, né, mais sérias. Então ele vai lutar, ele não vai perder fácil. E ele também não queria ser estatístico, porque todo regime totalitário, tirânico, ele não quer saber do indivíduo, ele quer saber do coletivo. E se um ou outro faleceu, né, para construir o homem novo, o mundo novo, virou estatístico.
Então, avançando um pouco, ele vai trazer outras reflexões que mostram, né, essa questão. Vamos lá. Sinto-me inútil. Não teria sobrevivido em tempos realmente duros. Sou fruto da prosperidade burguesa da Venezuela pós-guerra. E cresci num mundo onde as pessoas são cada vez mais dependentes de um sistema de mercado. Em nada me pareço com os primeiros espanhóis que chegaram à América. Fala-se deles o que se quiser, mas eram homens de outro molde, gente pré-industrial que fazia de tudo, um tipo humano que não existe mais. Então, ele vai continuar com essa reflexão, né, dos homens que ainda lutavam para, né, manter o status quo e não seguia, porque você vê a Venezuela e tantas outras nações, elas estão sendo destruídas, né, estão passando por um processo de destruição. É muito sério, não é nenhuma destruição já material, mas uma questão espiritual, né, destruir a própria essência do homem. E o José Maria, ele vai lutar de todas as formas. O irmão, lamentavelmente, não consegue escapar dessa armadilha e ele acaba assim perdendo tudo, praticamente tudo. Não sobra nada nessa luta. E assim, para concluir o vídeo e meio que assim um resumo desta obra fora de série, tem essa frase: sempre sabemos qual é a verdade, por mais que a sufoquemos, por mais que viremos o rosto para outro lugar. Sempre enxergamos a verdade escondida por trás dos papéis que nós representamos. Então, para encerrar esse vídeo, eu trago uma reflexão. Deus se apresenta ao homem como a verdade e o caminho, como uma luz. E todos aqueles que negam a verdade, né, a luz, têm um destino assim, lamentável. Então é esse o vídeo.